Olá, bom dia. No Globo Comunidade de hoje, uma história de sucesso. Ele veio do interior do Pará para Brasília só com o ensino fundamental. Trabalhou como faxineiro em uma padaria para poder estudar. Depois de ser reprovado em alguns concursos públicos, decidiu que ia vencer na vida. Manuel Pastana hoje é procurador da República. O segredo ele conta para todo mundo: o gosto pela leitura. O Globo Comunidade está começando agora. Hoje ele é procurador da República e escritor. Mas essa história é longa e já foi diferente. Tudo começou no interior do Pará, onde Manuel Pastana passou até fome. Eu sou nascido na Ilha do Marajó, no interior da Ilha do Marajó. Para se ter uma ideia, a casa que eu nasci, ela é coberta de palha, era coberta de palha, né? Parede e cobertura de palha, e isolada a uns 2 quilômetros da próxima casa. O transporte lá era feito através de canoa a remo. A minha mãe, ela é a única mulher alfabetizada da região, que na época, né, as mulheres não se interessavam muito pela leitura e principalmente pela dificuldade que se tinha. Então ela formou um grupo de ribeirinhos, onde só ela de mulher, entre 4 ou 5 homens, que se deslocavam e iam até a escolinha, né, onde ela conseguiu se alfabetizar. E eu nasci nessa época, né, inclusive quando eu nasci ela ainda era analfabeta. E ela não quis que nós passássemos pelo mesmo problema que ela passou. Então, quando eu tinha mais ou menos 5 anos, nós mudamos para uma cidade chamada São Sebastião da Boa Vista, que fica também na Ilha do Marajó. Só que nessa cidade tinha uma escola. Lá passamos muita dificuldade. Por quê? Porque na Ilha do Marajó, lá onde nós nascemos, tinha pesca, caça, os serimbabos, né? No meu livro eu explico o que é serimbabo. Serimbabo é a criação de pequenos animais como porco, galinha, pato. Então nós tínhamos uma certa fartura, embora muito pobre, né, a casa, mas tinha uma certa fartura em alimentação. Mas na cidade nós não tínhamos isso, tínhamos que comprar tudo. E aí a minha mãe fazia pastel, fazia salgadinho e nós vendíamos. Mas tinha dias que nós não conseguíamos, passamos fome literalmente. E nesse tinha um pequeno detalhe: eu não tinha interesse pela leitura. Como é que o senhor ia na escola? Eu aprendi a ler, fui alfabetizado, mas eu simplesmente não havia interesse. Eu conseguia, terminei o jardim da infância, fui para o primário, passei na primeira série com notas baixas, mas passei, segunda série eu passei, terceira série fui reprovado. Aí eu fui reprovado e aí havia uma discussão entre o meu pai e a minha mãe, porque o meu pai continuou lá na roça, lá no local. Ele não queria que nós viéssemos para a cidade. O meu pai e a minha mãe queria, porque ela queria que nós estudássemos e não passássemos pelo que ela passou. Então, quando fui reprovado, meu pai disse: olha, tá vendo? Era para ter ficado todo mundo lá. E aí aproveitou também para me dar umas palmatórias na mão, né, que naquele tempo tinha que uma repressãozinha, e a minha mãe também. E eu falo, inclusive, conto no meu livro, que a dor física que eu sofri foi insignificante perante da dor moral, né? Porque a minha mãe se esforçando tanto e nós passando muita necessidade, e eu não tinha interesse pela leitura. Então eu resolvi ler, começar a me interessar pela leitura. E aí eu fui começando a ler e fui me interessando e me transformei num leitor. E o que o senhor lia? Tinha livros na escola? Não, nós não tínhamos, né, livro, nós copiávamos no caderno, né? Mas eu pegava o livro da professora emprestado. Eu fiz amizade com uma professora e ela me emprestava uns livros dela, principalmente livros de geografia, livros de história. Para você ter uma ideia, aos 13, 14 anos de idade, eu conheci o mundo inteiro através da leitura. Sabia as capitais, principais cidades, renda per capita. Eu só não conhecia a capital do meu estado, o Pará, porque eu nunca tinha ido lá pessoalmente. Só fui conhecer a capital aos 15 anos de idade. Aos 17 anos eu concluí o primeiro grau, quando eu me desloquei para Brasília, com a intenção de ingressar na Escola de Especialistas de Aeronáutica, que fica em Guaratinguetá, em São Paulo. E como é que era a sua vida aqui em Brasília? Quando o senhor veio para cá, sua família não tinha dinheiro para sustentá-lo aqui. Como é que era a sua vida então? Eu cheguei, eu tinha um irmão que ele tinha vindo um pouco tempo antes da minha frente e morava com uma prima minha no Guará. E eu vim
A intenção era ficar na casa do meu irmão, só que o meu irmão morava num barraco muito pequeno, em Planaltina, e não havia espaço para mim. Então eu fui morar com essa minha prima na casa dela, aqui no Guará. Estava com 17 anos e tentava emprego, só que não conseguia porque a idade próxima para servir, né, para o serviço militar, você não conseguia emprego. Então eu fazia pequenos bicos, vendia livro, vendia bugigangas, e o emprego melhor que eu consegui nessa época foi de faxineiro, numa panificadora que ficava na 302 Norte. Inclusive depois eu tive que sair da casa dessa minha prima e eu fiquei morando no depósito dessa padaria. Eu dormia no depósito sobre caixa de papelão, né? Inclusive isso aí já fazia algum tempo que eu tinha chegado em Brasília, porque eu demorei para conseguir me ingressar na aeronáutica, que era o meu desejo. E enquanto isso eu fiquei lá morando e já tinha poucas roupas, né? Eu tinha que lavar minha roupa e esperar para secar, né? O lençol que eu me embrulhava era um lençol todo poroso, já estava desgastado pelo tempo. E eu passei muito trabalho, muito sacrifício dormindo nesse depósito, quando finalmente eu ingressei na aeronáutica como soldado. E como é que foi essa história de entrar na aeronáutica? O meu sonho era entrar na aeronáutica como sargento. Só que para entrar como sargento tinha um concurso público. E eu, embora fosse um aluno muito dedicado, muito estudioso, eu não conseguia passar nas provas, porque eu não tinha estratégia, eu não sabia estudar. Quantas vezes o senhor fez concurso para aeronáutica e não passou? Eu fiz 5 vezes, só que eu passei na 5ª tentativa, eu passei. Né? 4 reprovações, na 5ª eu consegui ir. Ingressei e me formei, saí sargento formado em 1884. Mas aí eu ingressei, depois de 4 tentativas falhas e consegui passar na 5ª, eu entrei na aeronáutica, na Escola de Especialista de Aeronáutica, me formei em 1884, voltei para Brasília, só que eu não tinha ainda o 2º grau. Concluí o 2º grau num curso supletivo aqui na Asa Sul, chamado CESAS, esse curso. Concluiu esse 2º grau e resolvi fazer faculdade, porque eu queria fazer carreira dentro da aeronáutica, né, como engenheiro, que eu não queria permanecer como sargento. Veja só, a minha ideia inicial, o meu sonho da Ilha do Marajó era ser sargento. Mas aquelas seguidas frustrações no concurso, cada vez que eu era reprovado, me dava mais força ainda. Então eu resolvi estudar e comecei a desenvolver estratégias. Fui melhorando, que eu já vi que eu poderia ir além. E aí eu estava me preparando eu estava com a intenção de ingressar na faculdade de engenharia.